Querido Padre Jorge, querida comunidade aqui reunida, peregrinos do Santuário da Vida, queridos telespectadores do canal da Família, e aqui eu lembro de modo muito especial a comunidade, aqueles que estiveram conosco na última quarta-feira, lá na paróquia de São José, em Osasco, também diocese de Osasco, da alegria que foi poder celebrar, que eu mando também um abraço para o Padre Marcos, pela acolhida e de toda a comunidade, toda a equipe da liturgia, todos aqueles que fazem parte da confraria de São José. Foi de fato uma alegria muito grande para nós, que vivemos essa devoção e de modo especial nessas visitas, a gente vai conhecendo a riqueza da obra de nosso Senhor Jesus Cristo e a imitação dos santos, porque a confraria de São José tem várias missões: cuidar da família e de modo muito especial a promoção e a defesa da vida, desde a sua concepção até a terminalidade natural. Ontem nós celebramos no Brasil a Ascensão do Senhor. Os 40 dias acontecem na quinta-feira, mas é decisão da Igreja no Brasil e ratificada pelo Vaticano que a nossa liturgia possa ser da Ascensão vivida por ocasião do domingo e vivenciada nesse espírito de uma despedida daquilo que nós conhecemos da corporeidade de Cristo, que se revela humano, totalmente homem, não é? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, como eu disse, elevada ao céu e possibilitando o envio junto com o Pai do Espírito Santo. Para nós tudo isso já aconteceu, mas celebrar isso é muito importante, porque existe sempre uma dimensão prática na vida. Quanto mais a gente discute as coisas que parecem mais efêmeras dentro da espiritualidade, elas nos trazem algo prático, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de um dom natural que existe em nós, que se chama razão, que se chama inteligência. E a razão e a inteligência colaboram com a nossa vontade para que, de fato, a gente transforme a nossa vontade o máximo e mais próximo de Deus. Mas muitos de nós não têm a compreensão do que é o conhecimento, nem do que é a fé, do ponto de vista da ortodoxia, ou seja, dessa fé que a gente vive como uma proposta da igreja. Desde o início é importante lembrar que nós estamos apoiados na fé que dá o nosso sobrenome, a fé dos apóstolos, por eles que viram Jesus, por eles que interpretaram os primeiros sinais, deixando para aqueles que iriam escrever esta herança. E como herança, como é que a gente chama? O que é o fruto de uma herança? O testamento. É lá que a gente deixa a herança. A nossa herança, ela não está ligada às coisas deste mundo. A nossa herança é a herança do céu. Então, os evangelhos e o Novo Testamento, de fato, eles nos mostram uma realidade prática de que, sendo herdeiros, para que de fato a gente possa assumir a nossa herança, que é o céu, na plenitude inclusive do nosso corpo, nós precisamos tomar certos caminhos, certas decisões e iluminar essas decisões. Mas padre, como nasceu isso? Isso nasceu assim, uma passe de mágica? Não. Nada é passe de mágica na igreja. E nada nos foi revelado como um passe de mágica. Nós não precisamos nem pensar quantos mil anos está lá a nossa diferença de Adão. Adão existiu dessa maneira ou não, porque existindo da maneira que Deus quis, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós nos assemelhamos pouco, continuamos sendo a sua imagem, mas uma imagem que não era mais translúcida. Ao nome disso a gente dá pecado. E nós caímos, ficamos perdidos. O Senhor tentou nos lavar, mas a gente voltou ao pecado de novo. A ponto de como Ele trata lá na parábola da vinha, Ele mesmo assumiria ser um de nós. Mas mesmo assim nós o matamos.
Mas mesmo assim Ele nos perdoou, porque Ele usou esse gesto da nossa própria vingança, para que justamente pudesse nos salvar através da nossa própria vingança. Nós vingamos a sua inocência e fomos vingados do nosso pecado. Perante Deus, Deus aceitou o sacrifício, o Pai aceitou o sacrifício do seu Filho, Ele é justo. Aceitou o sacrifício do seu Filho para que nós fôssemos salvos. E é a partir daí, o nascimento da igreja, lá na crucifixão, quando o Senhor morto dá vida, porque é o Senhor morto que dá vida, a lança do soldado fere o coração imaculado do Senhor, aquele coração sagrado, coração sem mancha nenhuma, e de lá é derramado o que a igreja de fato exerce na sua missão, é ser sinal. 2 sinais, os principais: o batismo, no qual todos os nossos compromissos se devotam, e a Eucaristia através do sangue. E naquele momento a igreja que nascia sem compreender o seu futuro. Nascia em meio a uma tradição, que a gente chama judaica. Nascia para ser diferente. O sacerdócio que Jesus vai apresentar ontem é um sacerdócio missionário, que envia, diferente daquele sacerdócio fechado em castas. A igreja toda é sacerdotal. A bênção, claro, é dada ordinariamente àqueles que de algum modo se consagram para esse exercício, mas toda a igreja, ela é sacerdotal e recebe do sumo sacerdote este envio. E na primeira leitura, a gente percebe que podia haver desconhecimento da totalidade da revelação. O escritor dos Atos dos Apóstolos não tem nenhum problema em dizer que existem turmas que saíram antes de ver o Espírito Santo, de sentir o Espírito Santo, de receber a graça do Espírito Santo, mas já saíram. Então viviam um cristianismo apenas do arrependimento. Viviam um cristianismo apenas da força que tinha os seus pecados perdoados, mas não do Espírito Santo que expiava esses pecados. Assim como um monte, na filosofia a gente fala isso, ou mesmo no conhecimento humano, o que é o conhecimento? É um monte em que cada um vai depositando as pedras, e aí a gente vai subindo, e aí a gente vai tendo capacidade de olhar mais longe. Da mesma maneira que Jesus, como um ser humano, miraculosamente encarnou-se no seio da Virgem Maria, foi criança, nós temos testemunho da sua vida como criança, cresceu, se alimentou, viveu os sistemas da época, cresceu e chegou ao ponto máximo da cruz, que confundiu aqueles que achavam que ele estava sendo humilhado enquanto ele estava nos salvando. E agora ele inicia um novo tempo. O tempo da Páscoa, como um dia que já não tem mais fim. Um tempo que nos educa como igreja a um aprendizado novo. Um tempo em que a tradição, ela vai construindo respostas, como a gente fala, de aprendizagem da nossa fé, mas essa tradição é viva, então ela vai crescendo. Aparecem novas tecnologias, a tradição cresce até elas para dar respostas. E a resposta de ontem foi: Jesus não poderia estar em todo momento cuidando de tudo. Então nós, que fazemos parte deste corpo místico dele, porque o nosso corpo está com ele no céu, a nossa humanidade, deveríamos nós completar esta obra missionária do Pai em Jesus Cristo. E por isso, para que nós completássemos e fizéssemos a obra do reino e não a nossa obra pessoal,
foi-nos enviado o Espírito Santo, a celebração maior, justamente do próximo domingo. Então, aqui a gente resumiu a história da salvação praticamente e a necessidade do Espírito Santo para compreendermos não um pedaço daquilo que nos foi dado, mas a totalidade. Sabendo sempre que nós devemos passar pela conversão para encontrar a transformação perene. E é essa transformação perene que vem com o fogo do Espírito Santo. É essa realidade transformadora que vai fazer com que as comunidades compreendam e conheçam a terceira pessoa da Santíssima Trindade como alguém presente, alguém que ratifica, alguém que executa a obra de Jesus Cristo em cada um de nós. Daqui a pouco, no momento chamado epiclese, quando o padre estender as mãos e o concelebrante também, sob as partículas pão e vinho, essas partículas iniciam o processo de deixar de ser pão, substancialmente falando, vinho, substancialmente falando, e se tornam o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa mesma maneira, desde o nosso batismo, a vinda do Espírito Santo e confirmada na nossa vida adulta, através da crisma, ela vem nos transformar no corpo de Cristo, vencendo